Questão 6. Uma carga Q1 igual a menos 12 nanocoulomb e Q2 igual a 8 nanocoulomb estão localizados no vácuo distantes um ponto P, conforme a figura. Então aqui nós temos duas esferas carregadas, ambas distantes de um ponto. Como eu tenho duas cargas, eu vou ter que desenhar o campo elétrico no ponto P gerado por cada uma dessas cargas. Então, a carga Q1 igual a menos 12 nano por coulomb, significa que essa esfera é carregada negativamente, e nós vamos desenhar o vetor campo elétrico no ponto P. Nosso desenho da carga radial para a carga negativa é um campo elétrico que aponta em direção à carga. Significa que no ponto P eu vou desenhar a origem do vetor neste ponto, né, com o sentido apontando para a esfera. Vamos visualizar isso com o nosso desenho sobre o ponto P. Observe. Então, vamos recortar nossa figura. E vamos colar ela de novo para movimentar ela em direção à nossa carga. Então, quando a gente coloca aqui exatamente sobre a carga elétrica do exercício, a gente percebe que o ponto P, à sua direita, vão ter campo elétrico, né, vários vetores, aqui nós temos dois representados, apontando em direção à nossa carga. Tá? Então, é uma maneira da gente poder visualizar e enxergar como é que é o desenho do campo elétrico no ponto P gerado por uma carga. Vou colocar ela de volta aqui e vamos continuar o nosso raciocínio. Então, podemos desenhar esse campo apontando em direção à carga elétrica. Então, o campo E1, gerado pela carga 1. A segunda esfera tem uma carga elétrica Q2 igual a 8 nanocoulomb. É uma carga positiva. Podemos desenhar o sinal positivo. Novamente, nosso desenho é representado por uma carga cujo campo aponta para fora. Então, o sentido é para fora. Como eu vou desenhar o campo elétrico sobre o ponto P, e a origem do vetor tem que estar sobre este ponto, eu sei que o campo elétrico gerado por essa carga é para fora. Então, eu vou desenhar o campo elétrico para fora, para a esquerda neste ponto. Então, vamos recortar a nossa figura novamente. E vamos colar ela. Bom, vamos então arrastar em direção à carga positiva e visualizar este campo elétrico no ponto P. Percebo que à esquerda dessa esfera, o campo elétrico aponta sempre para a esquerda. Então, todos os pontos ao longo dessa linha, o campo elétrico ele aponta para a esquerda. É o sentido do vetor campo elétrico. A direção horizontal e o sentido para fora. Então, espero que dessa forma você visualize melhor como deve ser feito o desenho deste campo a partir da carga elétrica. Vou colocar de volta aqui e vamos desenhar o nosso vetor. Então, a gente pode representar esse campo elétrico para a esquerda. É o campo elétrico E2. Façamos o nosso cálculo gráfico dos vetores. Podemos somar graficamente, né? Então, como a gente tem dois vetores, nós precisamos somar graficamente eles. Então, vou retirar daqui da figura o nosso ponto P. Nós temos para a direita o campo elétrico E1 e para a esquerda o campo elétrico E2. Vamos copiar o primeiro vetor, copiar o segundo vetor colocando a sua origem junto à extremidade do primeiro, e o vetor resultante terá origem no primeiro vetor somado e extremidade no último vetor somado. Então, está aqui o nosso vetor resultante. Esse vai ser a resposta do exercício.
Analiticamente, nós subtraímos um vetor de outro. Então, podemos dizer que o campo elétrico resultante vai ser igual a E1 menos E2. Mas como calcular cada um dos campos? Ora, nós temos o valor das cargas, nós temos a distância da carga ao ponto. Então, a gente pode usar a mesma equação utilizada tanto na questão 4 quanto na questão 5. Então, a equação é aquela mesma, E igual a kq sobre d ao quadrado. E podemos, então, reescrever essa equação em função dos valores que nós temos aqui. Então, vamos escrever a equação para o campo 1. E1 vai ser igual a K, que é 9 vezes 10 a 9, vezes a carga Q1. Perceba que a carga é em módulo, então o menos a gente não vai colocar. E nano é 10 a menos 9. E dividir pela distância. A distância do ponto à carga é 30 centímetros, ou seja, 30 vezes 10 na menos 2 metros. Tudo isso elevado ao quadrado. Só para lembrar, né, então, a nossa tabela de prefixos, vamos recordar ali o valor do nano, que é 10 a menos 9, e o valor do cent, que é 10 a menos 2. Vamos lá. Então, percebam, o prefixo nano, o símbolo dele que nós estamos trabalhando, e a sua potência. E o prefixo cent, 10 a menos 2. Então, são esses dois valores de potência que eu substituí a letra, né? Substituí a letra C por 10 a menos 2, da distância, e a letra N, que aparece na carga, por 10 a menos 9. Então, voltando ao nosso exercício, vamos copiar o numerador e resolver essa conta. 30 vezes 10 a menos 2 é a mesma coisa que 3 vezes 10 a menos 1 elevado ao quadrado. Isso aqui é 3 vezes 10, 10 na 1 com menos 2, 1 menos 2, menos 1. Copiar de novo o numerador. E aí 3 ao quadrado é 9, vezes 10, multiplicação, menos 1 vezes 2, menos 2. Podemos simplificar os dois 9s e o 10 na 9 com o 10 a menos 9. 9 menos 9, 10 na 0, todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, o campo 1 vai ser igual a 12, e a potência de 10, 10 na menos 2, a gente vai passar para o numerador trocando o sinal do expoente, então vai ficar 10 na mais 2. Então, o campo 1 é 12 vezes 10 ao quadrado, que é igual a 1.200 Newton por Coulomb. Então, esse campo aqui vale 1.200 Newton por Coulomb. É o campo gerado pela esfera mais próxima do ponto. Vamos analisar então o cálculo do campo E2. O campo 2 vai ser igual a constante eletrostática no vácuo vezes 8 vezes 10 a menos 9, que é o valor da carga, divididos pela distância. A distância agora é a distância da carga ao ponto. Então, essa distância ela vale, na verdade, 30 mais 30 igual a 60 centímetros. Ou seja, 60 vezes 10 na menos 2. Vamos fazer o mesmo que a gente fez antes, né? Poder trabalhar esse zero com a potência. E elevar ao quadrado. Você deve ter reparado que eu coloquei o número 8 em vermelho e que posteriormente eu dividi ele em uma multiplicação, né? 2 vezes 4. Eu fiz isso para ficar fácil da gente perceber a simplificação que vai ocorrer. Eu vou copiar de novo o numerador. E a gente sabe que 6 ao quadrado é 36. Então vai ficar 36 e o 10 a menos 1 elevado ao quadrado, a gente multiplica os expoentes, fica 10 a menos 2. Olha só, 4 vezes 9 é igual a 36. Então a gente pode simplificar esse 9, esse 4 e esse 36. Então, por esse motivo que eu abri o número 8 na multiplicação de 2 vezes 4. A outra forma de simplificar
de mostrar a simplificação. E podemos novamente simplificar as potências 10 na 9 com 10 na menos 9. Então, nossa resposta vai ser 2 vezes 10 ao quadrado igual a 200 Newton por Coulomb. Então, o valor do campo elétrico desenhado para a esquerda vale 200 Newton por Coulomb. Substituindo esses valores na nossa equação geral, que é a equação do campo elétrico resultante, nós vamos ter o seguinte: 1.200 menos 200 vai dar 1.000 Newton por Coulomb. Esse é o módulo do vetor campo elétrico no ponto P, gerado pelas duas cargas representadas na figura do exercício. Tá? Então, nós sabemos que todo vetor tem módulo direção-sentido. A direção é horizontal e o sentido para direita. Então, a direção e o sentido fica representada pela soma gráfica que a gente fez no início do exercício. Então, se a gente quer representar completamente o vetor, a gente precisa fazer o método gráfico para representar a direção e sentido e o método analítico para ter o resultado do módulo deste vetor.